Olá, turma! Todos sejam bem-vindos ao meu canal, o canal Estudando Matemática, canal do professor Josmar Baixo. Estou aqui com mais uma aula do curso de Matemática Básica. Hoje nós vamos abordar potência, beleza? Então vamos começar a nossa aula, mas antes de começar a nossa aula, quero pedir para você se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, compartilhar ele e ficar de olho nas notificações que toda semana eu estou postando material aqui no canal. Aqui na descrição tem um link de um grupo do WhatsApp, se você tem interesse em participar desse grupo, sinta-se à vontade. Lá nós discutimos algumas questões, sempre que tem alguém com dúvida em alguma questão a gente está tirando. Claro que a gente sabendo, a gente tira, né? O que a gente não sabe, a gente estuda para resolver, beleza? Então vamos para a aula de hoje. Vou começar aqui com a definição, certo? Definição de potência. Eu vou trazer a potência definida dessa seguinte forma. Da seguinte forma. A potência é uma multiplicação de fatores iguais. Beleza? Deixa eu só diminuir essa letra aqui. É uma multiplicação de fatores iguais. O que é isso, professor? É exatamente o que eu estou dizendo. Se eu tenho a seguinte multiplicação, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Todo mundo sabe resolver isso aqui, né? Só que essa multiplicação ela é um pouco especial. Ela é uma multiplicação, certo? De 5 fatores, poderia ser qualquer quantidade de fatores. Só que esses fatores, eles são todos o quê? Iguais. Aqui eu tenho 5 fatores e esses fatores, eles são iguais. São iguais a quem? Iguais a 2. Quando eu tiver esse tipo de multiplicação, puxei o besouro aqui, ó. Quando eu tiver esse tipo de multiplicação, eu posso reescrever essa multiplicação como uma potência. Como é que eu escrevo? A potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, essa multiplicação eu posso escrever como a seguinte potência. Vai ser o 2, e aqui em cima do 2 eu coloco a quantidade de vezes que ele está se repetindo, certo? Menorzinho aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar o 2 5 vezes, beleza? Então, como a gente escreve dessa forma, esses caras recebem um nome especial, certo? Esse cara aqui de cima a gente chama de expoente, certo? A gente chama de expoente. E esse cara aqui de baixo a gente chama de base, ok? E eles têm uma relação. O expoente, ele indica, vou escrever aqui para vocês, ó, indica, escrever minúsculo. Aqui, ó, ele indica quantas vezes a base se repete em uma multiplicação, tá ok? Então, se eu entender isso aqui, multiplicação. Se eu entender isso aqui, eu entendi o conceito de potência, como é que resolve uma potência, tá ok? Além do mais, ó, o que é uma potência? É esse cara aqui, ó, 2 e o 5 em cima. Como é que eu leio isso aqui, certo? Eu leio da seguinte forma. Tem algumas formas de ler. Eu vou escrever as que eu acho mais interessante. Ó. Você pode falar isso aqui, ó. 2 e o 5 ali em cima, você pode ler 2 elevado a 5. Você pode ler, ó, 2 elevado à quinta. Eu vou botar só a ordem aqui. Ou então, o mais correto de você ler é isso aqui, ó. A quinta potência de 2. A forma mais correta de você ler essa potência aqui é esse aqui de baixo, a quinta potência de 2. Isso aqui não deixa dúvida de nada. Vocês vão ver que em alguns momentos a gente vai, de acordo com a leitura, pode ter alguma dúvida. A quinta potência de 2. Como é que a gente resolve isso aqui? A gente resolve da seguinte forma. Como é que a gente resolve uma potência? Na verdade, como resolver? É simples de resolver. Por exemplo, eu não vou usar essa potência aqui, né? Mas o caminho de você resolver está aqui, ó. Eu tenho a seguinte potência, ó. 2 aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. 5 elevado a 2.
ou então a segunda potência de 5, ok? Vocês vão ver que dificilmente a gente lê dessa forma aqui, mas é a forma mais correta. A segunda potência de 5. Quem é a base nessa potência? O 5. Quem é um expoente? O 2. O 2 indica quantas vezes o 5 se repete na base. Numa multiplicação, se é 2 o expoente, quer dizer que o 5 vai ser 5 vezes 5. Ele vai se repetir duas vezes. E 5 vezes 5 a gente sabe que dá 25. Então a resposta de 5 elevado a 2 é 25. Agora prestem atenção nisso aqui, ó. Muita gente faz isso aqui, ó. Vou deixar bem claro, nunca faça, tá ok? Eu tenho aqui, ó, 5 elevado a 2. Aí você faz 5 elevado a 2, 5 vezes 2 dá 10. Nunca multiplica o de baixo pelo de cima. Isso aqui é errado, tá ok? É o erro mais comum de se acontecer. Ó, vem cá, turma, outra coisa importante aqui, ó. Quando o expoente é 2, ele pode ser lido de uma forma diferente, tá ok? Isso aqui, ó, é 5 elevado ao quadrado, tá ok? 5 elevado ao quadrado. Por que 5 elevado ao quadrado? Porque quando a gente pega qualquer número e eleva ao quadrado, a gente chega em um quadrado perfeito, tá ok? 25 é um quadrado perfeito, onde as medidas do lado desse quadrado medem 5, tá ok? Na mesma mão, a gente pode ter essa outra potência aqui, ó. Vem aqui comigo. Se eu tiver aqui, por exemplo, 4 elevado a 3, ou então a terceira potência de 4. Isso aqui, ó. Quem é a base? O 4. Quem é o expoente? O 3. O 4 vai se repetir quantas vezes? Vai se repetir 3 vezes. Aí você vai fazer, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. A resposta dessa potência aqui é o 64. Lembrando, o 4 é a base, o 3 é o expoente. Da mesma forma do quadrado, o cubo aqui, ó. O cubo não, já disse o que eu queria dizer, ó. Esse 3, ele existe uma forma especial de ler. Sempre que aparecer o número 3 no expoente, você pode ler da seguinte forma. Você lê o número, que no nosso caso aqui é o 4, elevado ao cubo. Ok? 4 elevado ao cubo. Professor, por que cubo? Porque 64 é um cubo perfeito, onde cada aresta desse cubo mede 4. Tá ok? Então, quando apareceu 2, quadrado. Quando apareceu 3, cubo. Tranquilo? E é dessa forma que você resolve a potência. Você não descarta essa ideia da multiplicação. Você usa justamente ela para fazer. A gente vai fazer tanto que a gente vai começar a pular essa parte aqui. Eu sei que o 4 vai se repetir 3 vezes. Eu não vou nem escrever, vou fazer de cabeça. 4 vezes 4 vezes 4, que vai dar 64. Beleza? Vamos para frente aqui. Trouxe alguns exemplos aqui para a gente praticar. Como é que eu leio essa potência? 3 elevado a 4 ou a quarta potência de 3. Quer dizer aqui que o 3 vai se repetir quantas vezes? Vai se repetir 3 vezes em uma multiplicação. 3 vezes não, 4 vezes em uma multiplicação. Aí você vai e faz, ó. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, 3 elevado a 4, 81. Aqui, ó. Quem é a base aqui? A base, nesse caso, vai ser tudo que está dentro do parêntese. A base é o menos 2. O expoente é o 5. Quer dizer que o menos 2 vai se multiplicar quantas vezes? 5 vezes. Então, vai ser menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, 5 vezes, certo? Quando você for multiplicar aqui, aí você faz o jogo de sinal. Ó. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais, com menos dá menos. Aí você pode lembrar daquela aula lá de multiplicação. Quantidade de fatores aqui é o quê? Ímpar. São 5 fatores ímpar e negativos. Então a resposta ela é negativa. Aí você vai e faz a multiplicação. Beleza? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Então a quinta potência de menos 2 dá menos 32. E quando for uma fração, professor? Mesma coisa. Quem é a base? A base, quando tiver um parênteses, é tudo que está dentro do parênteses. Então, é menos 1/6. Então, quem vai se repetir 3 vezes? Menos 1/6. Então, é menos 1/6 vezes menos... Fazer direito, né, professor? Menos 1/6 vezes menos 1/6. Isso aqui vai se multiplicar 3 vezes, porque o expoente é 3. Multiplicação de fração.
Novamente, primeiro aqui você faz o jogo de sinal, né? Não vamos nem perder tempo, a quantidade de fatores negativos é ímpar, então a resposta é negativa. E multiplicação de fração, numerador com numerador, denominador com denominador. A gente vai chegar lá nessa aula. Vou fazer assim, ó. 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Então fica menos 1 sobre 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, se você não lembrar de cabeça, o que é que você tem que fazer? A multiplicação. 6 vezes 6, 36, coloca o 6, vai 3. 6 vezes 3, 18, com o 3 que subiu, 21. Então fica menos 1 sobre 216, ok? Aí vem aqui agora, ó. E quando for o número decimal, mesma coisa. Quem é a base? Nesse caso aqui, tudo que está dentro do parêntese. Então vai ser menos 1,4. Então aqui na verdade eu tenho o quadrado de menos 1,4, né? Então vou repetir o 1,4 duas vezes. O menos 1,4 duas vezes. Menos 1,4, certo? Ó, quantidade de fatores negativos aqui é par, então a resposta é positiva. Aí você vai fazer 1,4 vezes 1,4. Não tem dificuldade, só armar a continha. 1,4 vezes 1,4. Faz aqui, ó. Esquece as vírgulas. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1 que subiu, 5. 1 vezes 4 dá 4. 1 vezes 1 dá 1. Somando aqui, ó, 6, 9, 1. Agora você considera as casas decimais. Ó. Tem uma casa decimal em cima, uma casa decimal embaixo. Você dá dois pulinhos aqui. Ó. Então fica mais 1,96. Então o quadrado de menos 1,14 é 1,96. Aí vem aqui para a última potência. Ó. 10 elevado a 1. Como o expoente é 1, o 10 vai se repetir apenas uma vez. Eu quero chamar a atenção para isso aqui. Ó. 10 elevado a 1 é a mesma coisa que 10. Tá ok? Então, aparece o 10 sem nenhum expoente. Quando na minha potência não tiver um número, quer dizer que não tiver um número no expoente, quer dizer que esse expoente é o número 1. Porque eu estou fazendo aqui, ó, 10 elevado a 1, 10, tá ok? Não precisa colocar o 1, certo? E disso aqui a gente conclui que todo número é uma potência. Por exemplo, aqui, ó, o 2. Tem algum expoente aqui? Não. Então posso colocar o 1. Logo, o número 1, o número 2 seria uma potência. Tranquilo? Show de bola esses exemplos. Vamos aqui, ó, para algo interessante aqui que muita gente se confunde. Ó. Observação. Eu tenho essa pergunta aqui, ó. É verdade que o quadrado de menos 5 é igual a menos 5 elevado ao quadrado? Perceba as duas formas que eu li aqui diferentes. Ó. O quadrado de menos 5 é igual a menos o quadrado de 5? Ou então outra forma de ler, ó. O quadrado de menos 5 é igual a menos 5 elevado ao quadrado? Então a forma de você ler diz muito sobre como você vai escrever a potência, tá ok? Então, por isso que eu disse que aquela forma que eu li lá, a terceira que eu expliquei, é a mais correta. Porque aqui, ó, o quadrado de menos 5. Isso aqui é menos 5 elevado ao quadrado. Quando eu vou ler aqui, ó, é menos o quadrado de 5. O que eu quero dizer com isso? Vamos resolver aqui, ó. Eu quero saber se essa igualdade aqui, ó, ela é verdadeira. Então, para saber, eu vou resolver, ó, menos 5 elevado ao quadrado. A base aqui, ó, tudo que está dentro do parênteses. Então, vai ser menos 5 vezes menos 5. Menos com menos dá mais. 5 vezes 5, 25. Então, o quadrado de menos 5 deu 25 positivo. Quando eu for responder esse outro aqui, é importante eu saber desse detalhe aqui, ó. Quando eu tiver sem o parêntese, o sinal não faz parte da base. Por isso que eu li de duas formas diferentes. Ó, esse aqui, o primeiro é o quadrado de menos 5. E o segundo é menos o quadrado de 5, tá ok? São duas coisas diferentes. Então, nessa forma que eu li, fica evidente que o menos não faz parte da base. O único número que é parte da base aqui é o 5. Então, dessa forma, o que vai se repetir duas vezes é o número 5. E esse sinal ele vai se repetir apenas uma vez. Então, menos o quadrado de 5, você vai fazer 5 vezes 5. Aqui, ó, quando você colocou o sinal na frente, ele ficou negativo e esse aqui é positivo. Menos com mais dá menos. 5 vezes 5, isso aqui dá 25. Então, perceba que no de cima com parênteses eu chego em mais 25 e no de baixo eu chego em menos 25. E são duas coisas totalmente diferentes. 25 é totalmente diferente de menos 25. Então, isso aqui não é verdade, tá ok? Você coloca um não do tamanho do mundo, isso aqui não é verdade. Então, tomem cuidado. Sempre que vier com um parênteses, a base é tudo que está dentro do parênteses. Se vier sem um parênteses, a base é só o número. Mas você tem que repetir esse sinal aqui uma vez, beleza? Se você quiser já repetir ele direto lá na resposta, também dá certo. Show de bola.
Chegamos finalmente nas propriedades, que eu acho que é o que mais confunde todo mundo. Então, eu trouxe essas propriedades aqui e na sequência a gente já vai fazer uns exercícios. Vamos lá. Vou tentar dar um exemplo de cada uma aqui. Ó. A primeira propriedade, ou propriedade 1, é A elevado a zero. Ó, onde A e B são números pertencentes aos reais, são quaisquer números, certo? M e N são números inteiros, ou seja, não tem um número decimal ali. Temos as seguintes propriedades. Ó. A elevado a zero é igual a 1. Aceite isso aqui como verdade. Sempre que você tiver um número, certo? Por exemplo, 2 elevado a zero. A resposta disso aqui é 1. Se eu tiver aqui, ó, menos 4 elevado a zero. A resposta disso aqui é 1. Se eu tiver aqui, ó, 10 elevado a zero. A resposta disso aqui é 1. 1000 elevado a zero. A resposta disso aqui é 1. Você só tem que tomar cuidado nisso aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó, vou pegar outra aqui, ó, menos 5 elevado a zero. A base elevada a zero é 1. Mas se eu tiver aqui, ó, menos 5 elevado a zero. Quanto é que dá isso aqui, ó? Aí você tem que se atentar ao que eu falei anteriormente. Quem é a base aqui? O 5. 5 elevado a zero é 1. Mas como tem esse sinal aqui, você tem que colocar 1. Então prestem bastante atenção nisso aqui, porque as questões de concurso sempre tentam pegar os concurseiros, né, a gente, nessas pegadinhas aí. Então todo número elevado a zero é 1. Por mais que tenha esse sinal aqui, mas ele elevado a zero foi 1, beleza? Próxima propriedade aqui, ó, a mais fácil de tudo, que é a que eu expliquei do 10 ali, né, no final. 10 elevado a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então dá 10. Menos 5 elevado a 1. Dá menos 5. Menos 5. Se eu tenho aqui 3 elevado a 1. Isso aqui dá 3 e assim por diante. O negócio começa a complicar aqui embaixo, certo? Vamos embora. Ó. Essa propriedade 3 aqui, ó, eu tenho um número elevado a um expoente negativo. Sempre que eu tiver um número elevado a um expoente negativo, já vou fazer um exemplo aqui, ó, para ficar mais fácil. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 terços elevado a menos 2. Eu não sei resolver uma potência de expoente negativo. Ó. O expoente aqui ele é negativo, é o menos 2, e a base é 2 terços. Então, para resolver, eu tenho que transformar num expoente positivo. Olha como é que eu faço. Quando eu tiver um expoente negativo, eu inverto a base, por isso que aqui está A e aparece 1 sobre A, porque o inverso de A é 1 sobre A. Eu inverto a base. Inverter a base de qualquer número. O inverso de 2 sobre 3 é 3 sobre 2. Você inverte a base e troca o sinal do expoente. Ó. Se ele está positivo, se ele está negativo, aqui ele vai ficar positivo. E aqui eu resolvo a minha potência, beleza? E esse caminho, ele pode ser verdade voltando também. Mas deixa eu só fazer outro exemplo aqui. Ó. Se eu tenho assim, por exemplo, 4 elevado a menos 3. Potência de expoente negativo. O que é que eu faço? Inverto a base. Quem é a base? O 4. Que é o inverso de 4. Ó, como não tem nenhum número aqui, a gente entende que é 1. Então, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Então, você inverte a base e troca o sinal do expoente. Se ele está negativo, ele vai ficar positivo. Então, 4 elevado a menos 3 é a mesma coisa que o cubo de 1 sobre 4. Inverte a base e troca o sinal do expoente. O caminho voltando também é verdade. Se, por exemplo, em algum exercício eu tenho assim, ó, 2 elevado a 3, um exemplo qualquer, e é melhor para mim, durante aquele exercício, eu trabalhar com a fração, eu posso inverter a base. Ó. O inverso de 2, 1 sobre 2. Inverte a base. E sempre que eu inverter a base, eu trocar o sinal do expoente. Se aqui é 3 positivo, aqui eu posso escrever 3 negativo, ok? Deixando claro que esse exemplo aqui, a gente só utiliza quando é necessário na nossa resolução de exercício, para facilitar os nossos cálculos, beleza? Então, esse aqui é a potência de expoente negativo. Essa outra propriedade aqui é muito utilizada, então a gente tem que fixar legal ela. Ó, eu tenho uma potência, A elevado a N, eu tenho outra potência, A elevado a M. Aqui eu estou repetindo, aqui, ó, vamos primeiro aqui. Olhando para essa potência aqui, quem é a base? A base é o A. Quem é o expoente? O expoente é o N. Olhando para essa potência aqui, ó, a base é o A, o expoente é o M. E elas estão envolvidas em uma multiplicação.
E, além disso, elas têm a mesma base, que no caso é o A. Então, sempre que eu tiver duas potências ou mais se multiplicando e essas tiverem a mesma base, eu posso simplificar essas potências. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Se eu tenho, por exemplo, 7 elevado a 2 vezes 7 elevado a 5. Eu posso simplificar essa potência, ó. Seria aqui, ó, repete a base, certo? E soma os expoentes, ó. O que é que eu fiz aqui? Repetir a base e soma os expoentes. O que é que eu vou somar aqui, ó? 2 mais 5. Aqui eu vou ter 7, 2 mais 5 dá 7. No lugar de eu resolver duas potências, eu iria resolver apenas uma potência, tá ok? Vamos fazer outro exemplo aqui, ó. Se eu tiver assim, ó, menos não, né? Se eu tiver assim, ó, 1 sobre 3 elevado ao quadrado vezes 1 sobre 3 elevado a menos 3. Eu vou olhar para as potências. Quem é a base dessa potência? 1 sobre 3. Quem é a base dessa potência? 1 sobre 3. O que é que elas estão fazendo? Elas estão se multiplicando. Então, no lugar de eu resolver duas potências, eu posso simplificar essas duas potências para uma potência. Ó. Repete a base, 1 sobre 3, e soma os expoentes. Ó. 2 mais menos 3. Aí você tem que ter cuidado nesse jogo de sinal aqui, ó. Então, repete a base. Quanto é 2 mais menos 3? Lá da nossa aula de subtração e adição. Devo 3 e estou pagando 2. Eu fico devendo 1. Então, o quadrado de 1 sobre 3 vezes menos 3, 1 sobre 3 elevado a menos 3, isso aqui dá 1 sobre 3 elevado a menos 1. Quer que eu chegue aqui, ó, potência de expoente negativo. O que é que eu faço? Inverto a base. O inverso de 1 sobre 3 é apenas o 3. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Fica 3 elevado a 1. 3 elevado a 1 é a mesma coisa que 3. Então, no lugar de eu fazer duas contas, só com essas manipulações aqui, ó, eu consegui chegar na resposta. Ok? Então, decore essa propriedade, a gente utiliza muito. Propriedade 4, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma o expoente. A gente vai ter aqui a propriedade inversa dessa multiplicação aí, que no caso vai ser a divisão. Sempre que eu tiver duas ou mais potências se dividindo, tá ok? Por exemplo aqui, ó, eu tenho, deixa eu ver aqui, pensar aqui, 4 elevado a 4 dividido por 4 elevado a 2. Por exemplo, ó, divisão de duas potências que têm a mesma base. O que é que a gente vai fazer? De acordo com a nossa propriedade aqui, ó, a gente vai repetir a base e fazer o inverso da multiplicação. Se na multiplicação a gente somou, na divisão a gente vai diminuir. Vai fazer 4 menos 2. Então, repete a base. 4 menos 2 dá 2. Então, no lugar de eu fazer duas contas, 4 elevado a 4, dividido por 4 elevado a 2, eu vou fazer só essa potência aqui, ó. 4 elevado a 2. Vou chegar no resultado, tá ok? Não vou resolver, deixei para vocês. Um outro exemplo aqui que a gente tem que ter muito cuidado. Se eu tenho assim, ó. 5 elevado a 3 dividido por elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 5, por exemplo. Percebo que eu tenho uma divisão de duas potências de mesma base. O que é que eu vou fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Ó. Vai ser o primeiro menos o segundo. Só que quem é o segundo? O segundo é menos 5. Então, perceba que aparece um sinal a mais aqui. Se você fizesse aqui sem esse sinal, fizesse, por exemplo, menos 3 menos 5, daria menos 8, você erraria essa divisão aqui. Então, repete a base e subtrai os expoentes. Essa aqui eu vou fazer devagarzinho. Repete o menos 3, menos com menos dá mais, ou então o sinal de fora é menos e o de dentro é mais. O que é que a gente fez lá na última aula? A gente inverte o de dentro. Então, aqui fica positivo. Então, eu vou fazer aqui, ó, menos 3 mais 5 dá 2. Então, 5 elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 5 é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Aí você só teria que resolver esta potência. Então, fica óbvio como essas propriedades simplificam muito a nossa vida, beleza? Vamos para a próxima propriedade aqui, ó. Propriedade número 6. Que ela diz o seguinte, ó. Eu tenho uma potência elevado a um expoente. Essa propriedade a gente chama potência de potência.
Sempre que a gente tiver uma potência elevada a outro expoente, como é que a gente resolve? A gente resolve assim, ó. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, se eu tenho assim, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Eu não preciso calcular duas potências aqui, ó. Primeiro 2 elevado a 3 e depois elevar ao quadrado. O que é que eu faço aqui, ó? Repito a base e multiplico os expoentes. 3 vezes 2. Quanto é que dá 3 vezes 2? 3 vezes 2 dá 6. Outra ideia aqui, ó. Se tiver o expoente negativo, por exemplo, se eu tiver assim, 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1. O que é que você faz? Mesma coisa, ó. Repete a base, potência de potência. Multiplica-se os expoentes. Quanto é que é 2 vezes menos 1? 2 vezes menos 1 dá 2. Então, no lugar de eu fazer duas potências, eu vou calcular apenas uma. Tranquilo? Essa é a propriedade da potência de potência. Vocês vão ver na frente que vocês vão encontrar alguns exemplos assim. Ó. Vejam só. Essa propriedade, a característica dela é ter um parêntese aqui, certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Se eu tenho 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1, isso aqui, turma, é diferente, certo? De 4 elevado a menos 2 elevado a menos 1, tá ok? Quando vocês encontrarem algo desse tipo aqui, vocês vão resolver essa potência no expoente. Deixa eu fazer com um número menorzinho aqui para ficar melhor. Um exemplo aqui interessante. Se eu tenho assim, ó, eu não vou resolver a potência, então tanto faz a base. Se eu tenho assim, ó, 4 elevado a 2 elevado a 2. Isso aqui, ó, deixa eu botar aqui elevado a 3. Isso aqui é diferente de 4 elevado a 2 elevado a 3. Isso aqui dá o seguinte, ó. Repete a base e resolve a potência. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 8. Potência de potência. Aqui sim, ó. Repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Eu percebo pelos expoentes que são duas coisas diferentes. Tranquilo? Acredito que sim. Vamos aqui, ó, para o próximo. Veja só a próxima propriedade. Essa propriedade, ó, é um produto, é a potência de um produto, tá ok? Eu tenho duas potências, certo? As outras propriedades das 6 para cima, a gente sempre olhou para a base. Se a base for a mesma, eu faço isso. E tem casos que a base é diferente e o que vai ser igual vai ser o expoente. Por exemplo, se eu tenho assim, ó, 2, eu sempre gosto de 2, que é o menorzinho aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes 4 elevado a 3. Eu posso reescrever essa multiplicação aqui, por causa que os parentes são iguais, os expoentes, da seguinte forma. Ó. Eu faço o produto entre as bases, 2 vezes 4, e elevo ao mesmo expoente. 2 vezes 4, 8. Vai ser 8 elevado a 3. Então, no lugar de eu fazer duas potências e depois multiplicar o resultado dessas potências, eu vou fazer apenas uma potência, 8 elevado a 3. Ok? Um outro exemplo aqui bem tranquilo. Se eu tenho assim, ó, 2 elevado a 5 vezes 5 elevado a 5. Produto de potências com expoentes iguais. O que é que a gente faz? Ó? A gente multiplica as bases, certo? E repete o expoente aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Vai ficar aqui, ó, 10 elevado a 5. 10 elevado a 5. Aí você resolve essa potência. Porque o meu objetivo agora não é resolver essa potência. E da mesma forma é quando você tiver uma divisão, tá ok? Quando você tiver uma divisão, você faz a mesma coisa. Divisão de expoentes iguais. Você tem, por exemplo, aqui 2, deixa eu colocar na forma de quociente aqui, ó, deixa eu ver se dá certo. 2 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 3. Sim, repete aqui as bases, né? Divide as bases, ó, 2 dividido por 4 e repete o expoente, tá ok? Isso aqui, ó, a divisão, a potência de uma divisão é igual à divisão das potências. Essa é a propriedade da potência da divisão. A propriedade da de cima, que é a potência de um produto. O produto das potências é igual à potência dos produtos, ou então o caminho contrário. A potência dos produtos é igual a potência dos produtos é igual ao produto das potências, tá ok? Em suma, se eu tiver aqui, ó, dois caras se multiplicando, eu vou ter duas potências. Se eu tiver dois caras se dividindo, eu vou ter duas potências, tá ok? Aí você só conserva o expoente. É bem tranquilo. Tranquilo?
Beleza? Ó, então, 2 elevado ao cubo dividido por 4 elevado a 3. Eu posso escrever isso aqui como uma única potência. Na mesmo viés eu posso fazer o caminho contrário, que eu esqueci de fazer em cima, né? Se eu tiver assim, por exemplo, 3 dividido por 4 elevado ao quadrado. Eu posso fazer assim, ó, a potência de uma divisão, né? 3 dividido por 4 é uma divisão, é igual à divisão das potências. Então aqui vai ser 3 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado ao quadrado, que é justamente o caminho contrário. Veja só, turma, são muitas propriedades, então a gente só vai aprender essas propriedades quando a gente fizer exercícios, que é o que a gente vai fazer na aula de hoje, beleza? Então, dá uma pausa nessa aula, assiste as propriedades de novo, depois vai resolver os exercícios. Vamos lá. Exercício número 1. Diz o seguinte, ó. Calcule o valor das potências abaixo. Vamos lá. 8 elevado ao quadrado. O 8 vai se repetir duas vezes, então é 8 vezes 8. 8 vezes 8, 64. Aqui, ó. O quadrado de menos 13. Quem é a base? Menos 13. Menos 13 vai se repetir quantas vezes? Duas vezes. Então é menos 13 vezes menos 13. Menos com menos, mais. Isso aqui dá mais, então dá positivo. Quando vocês fizerem aí 13 vezes 13, isso aqui dá 169. Beleza? 169. É só fazer a multiplicação normal. Vamos para a próxima. O quadrado de menos 3,2. Você faz, ó, menos 3,2 vezes menos 3,2. Aí, menos com menos dá mais. O que é que você tem que fazer agora? A conta, ó. 3,2 vezes 3,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aí você vai e soma. Aqui dá 4. Aqui dá 12. Vai 1. Aqui dá 10. Quantas casas decimais? 2. Então, você dá 2 pulinhos aqui. Logo, a resposta aqui, ó, 10,24. Tranquilo? Só resolvendo a potência. Aqui, ó, vamos embora aqui. A quinta potência de menos 2 sobre 3. Aí a gente já fez esses exemplos, a gente já tem que ir pegando as manhas, beleza? Vamos pegando as manhas aqui, ó, para vocês verem como é que fica fácil. Essa base vai se repetir 5 vezes. Então o sinal de menos vai se repetir 5 vezes. Vai se repetir na quantidade ímpar. Então eu sei que a resposta é negativa. O número 2, ele vai se repetir 5 vezes. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui dá 32. O número 5 vai se repetir 5 vezes. Então, fazendo de cabeça, ó. 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 dá 243. Então, de cabeça, que é isso que eu espero de vocês, a quinta potência de menos 2/3 dá menos 32 sobre 42. Tranquilo? Olha como fica fácil fazendo aqui, ó. A quarta potência de menos 3. O sinal de menos faz parte da base, então ele vai se repetir quantas vezes? 4 vezes. Menos com menos dá mais, com menos dá menos, com menos dá mais. Mas a gente viu na aula de multiplicação que quando o sinal de menos, né, o fator negativo se repete uma quantidade par, a resposta é sempre positiva. Então, o que vai se repetir 4 vezes é o número 3. A gente acabou de fazer essa multiplicação, né? A gente se fez 5, a gente fez 4, passou por 4. Então, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, isso aqui dá 81. Beleza? O quadrado de menos 10. O quadrado de menos 10, ó, é menos 10 vezes menos 10. Isso aqui dá 100 positivo. O quadrado de menos 100. Lembrando, ó, que o menos não faz parte da base. Então, já repete ele aqui. 10 ao quadrado, 10 vezes 10 dá 100. Então, sem um parênteses, ó, com um parênteses ali, fica 100 positivo. Sem um parênteses, fica 100 negativo. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Veja só aqui, ó. Considere o número n igual a 6 elevado a 5 mais 1 e responda. Aí tem esses itens aqui. Qual o valor de n? Quantos algarismos formam o número n? Qual a soma dos números de n? Então vamos para cada item, né? Como eu quero o item A, eu quero o valor de n. Eu sei que n é igual a 6. Não precisa nem desse parênteses, viu, turma? Aqui, ó. N é igual a 6 elevado à quinta mais 1. Então primeiro eu vou resolver a potência. Ó. 6 elevado à quinta, fazendo aqui no cantinho, ó.
É 6 vezes 6, né, turma? Vezes 6, vezes 6, 5 vezes. Aí eu gosto de fazer essas multiplicações assim, ó. 6 vezes 6, 36. 36. Aí novamente de novo aqui, ó. A cada 2 6, a resposta dá 36. 6 vezes 6, 36. Só sobra esse cara aqui no final. Ó. Então tem que fazer aqui primeiro, ó. 36 vezes 36. Vou fazer aqui com vocês, ó. 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36. Rumo de 36, né, na conta. Coloco 6, vai 3. 6 vezes 3, 18. Com o 3 que subiu, 21. 6 vezes 3, 18. Vai 1. Deixa eu apagar isso aqui, vai 1. 3 vezes 3, 9. Com o que subiu, 10. Então você soma aqui, ó, dá 6. Aqui dá 9. Aqui dá 2. Aqui dá 1. Então, o produto de 36 vezes 36 deu 1.296. Só que ainda falta a gente multiplicar por 6. Então, vou fazer aqui, ó, 1.296 vezes 6. Acompanha aí, ó. 6 vezes 6, 36. Coloco 6, vai 3. 6 vezes 9, 54. Com 3 que subiu, 57. Coloco 7. Aí, perdendo a conta, vai 5. 6 vezes 2, 12, com 5 que subiu, 17. Coloco 7, vai 1. 6 vezes 1, 6, com que subiu, 7. Então, 6 elevado a 5 deu 7.776. Então, substituindo aqui, ó, n é igual a 6 elevado a 5. 7.776 mais 1. Isso aqui é fácil, né? Dá 7.770. Vamos de número aqui, o cabo fala até feio. 7.777. Beleza? Então, o item A, o valor de n é esse. Vamos para o B. Quantos algarismos formam o número n? Quantos algarismos? 4 algarismos, né? 4 algarismos. Beleza? São todos algarismos o quê? Todos algarismos iguais, né? São 4 algarismos, vou colocar aqui, ó. Iguais. Beleza? C. Qual é a soma dos valores de n? Ó? Soma dos valores de n é 7, mais 7, mais 7, né? Qual é a soma dos valores de n? Qual é a soma dos valores de n? Na verdade, era para ser aqui. Qual é a soma dos algarismos de n? Beleza? Qual é a soma dos algarismos de n? 7 mais 7 mais 7 mais 7. Eu posso fazer isso aqui como uma multiplicação. 4 vezes 7. 4 vezes 7 a gente sabe que dá 28. Tranquilo cada item? Acredito que sim, né? Vou matar uma muriçoquinha aqui. Próxima questão. Escreva cada uma das expressões abaixo na forma de uma só potência. Ó, eu botei essa questão aqui para a gente aplicar as propriedades, beleza? Então aqui, ó. 7 elevado a 11 vezes 7 elevado a menos 8. Qual a propriedade que vocês enxergam aqui? Veja só, eu tenho duas potências cujas bases são iguais e estão se multiplicando. Então tem uma multiplicação de potências de mesma base. O que é que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes. 11 mais menos 8, ok? Então, repete a base. Vou fazer o jogo de sinal nessa aqui, mas na próxima a gente já vai fazer direto. Porque eu já fiz direto anteriormente, né? O de fora é mais, você repete o de dentro. Então, fica 11 menos 8. 11 menos 8 dá 3. Então, aqui fica 7 elevado a 3. Tranquilo? Acredito que sim. Ó, e não importa, pode ser número, pode ser letra. Aprendeu a propriedade, você aplica em qualquer canto. Ó. X elevado a 3 vezes x elevado a 7 vezes x elevado a 6. Quem é a base aqui? X, que é um expoente. 3. Quem é a base? X, que é um expoente. Menos 7. Base x, expoente 6. Beleza? Então, aprendeu a propriedade, aplica. Ó. Você pode fazer tudo de uma vez ou então você pode fazer separado. Eu vou fazer tudo, vou fazer os dois casos. Ó. Vou fazer tudo de uma vez aqui. Ó. Não, primeiro eu vou fazer separado. Vou fazer esse vezes esse. X elevado a 3 vezes x elevado a 7. Você repete a base e soma os expoentes. Ó. 3 mais menos 7. Vezes, aí sobrou outro ali, ó. X elevado a 6. Como a gente tá fera, vamos fazer direto aqui, ó. Repete a base aqui, ó. 3 mais menos 7. Isso aqui dá menos 4. Devo 7, pago 3, fico devendo 4. Vezes x elevado a 6. Tranquilo? Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Vamos fazer direto, ó. Menos 4 mais 6. Devo 4 e pago 6. Eu tenho um troco de 2.
Então, no lugar de eu fazer essas três potências, eu posso calcular apenas essa aqui, ó, x elevado ao quadrado, ok? Próxima aqui, ó, 2 elevado a 4 dividido por 2 elevado a 5. Duas potências, mesma base. Isto é uma divisão. Divisão de potência de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, vai ser 4 menos 5. 2 elevado a quem? 4 menos 5 dá menos 1. 2 elevado a menos 1. Potência de expoente negativo, o que é que a gente faz? Inverte a base, o inverso de 2 é 1 sobre 2 e troca o sinal de expoente. No lugar de ficar 1 negativo, vai ficar 1 positivo. E a gente viu que todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá ok? Não precisa aparecer o número 1. Então aqui fica 1 sobre 2. Tranquilo? Próximo aqui, ó. Com letras, só para mostrar a vocês que com letra resolve também, ó. Divisão de potências de mesma base. Ó. A base aqui é x, aqui é x. Repete a base e subtrai os expoentes. Vai ser menos 1, menos o outro. O outro é quem? Menos 3, ok? Vou fazer aqui com calma. Repete o menos 1. Ó, o de fora é menos. O que é que você faz com o de dentro? Troca. Então vai ficar 3 positivo. Então vai ficar x, ó, menos 1 mais 3 dá 2. Então fica x elevado ao quadrado. Deixa eu só lembrar para vocês uma coisa aqui, ó. Essa potência aqui, ela poderia vir dessa forma de quociente, ó. X elevado a menos 1 dividido por x elevado a menos 3. Se aplica da mesma forma. De duas potências de mesma base. Você repete a base e subtrai o expoente. O de cima, que é o menos 1, menos o de baixo, que é o menos 3. Quando você fizer isso aqui, você vai chegar em x elevado a 2. Tranquilo? E para finalizar esta questão aqui, ó, eu tenho potência de potência, ó. Repete a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 5. 8 elevado a menos 1 vezes 5. Faz o jogo de sinal da negativo. Fica 8 elevado a menos 5. Vou deixar assim. Não precisa nem transformar não. Mesma coisa quando for letra. Ó. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 6 vezes menos 2. 6 vezes menos 2, isso aqui fica x elevado a menos 12. Tranquilo? Se você quiser inverter a base, você inverte. Mas quando o expoente, dificilmente eu vou pedir para vocês fazerem uma conta com um expoente muito grande, né? Vai dar um número muito grande. Questão número 4. Ó. Qual o valor da expressão? Aí vamos embora resolver aqui. Ó. Vamos tentar fazer de cabeça para a gente ficar fera. Tá ok? Ó, o cubo de menos 2. Quem é a base? Menos 2. Vai se repetir quantas vezes? 3 vezes, certo? Então vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Então vou ter 3 sinais negativos. E a gente sabe que quando o sinal negativo, a quantidade é ímpar, a resposta dá negativo. Aí eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Mais, aqui ó, o sinal de menos faz parte da base, vai se repetir 2 vezes, uma quantidade par. Então a gente sabe ó, que vai dar positivo. 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, dá 9. Menos, aqui ó, o quadrado de menos 1. A base ó, vai dar, é negativa, mas quando a gente elevar aqui a um expoente, onde a quantidade de fatores negativos vai ser par, a resposta vai dar positiva. Faz 1 elevado ao quadrado, dá 1. Menos, aqui ó, a gente já fez essa conta aqui, né? A quinta potência de menos 2, isso aqui dá menos 32. Deixa eu dar uma dica a vocês aqui, ó. Sempre que a base for negativa, você faz como a gente analisou, ou então você pode perceber isso aqui que é mais fácil ainda. Se a base for negativa e o expoente for ímpar, a resposta é negativa. Se a base for negativa e o expoente for par, a resposta ela é positiva. Ó, menos 2 elevado a 3, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Menos 3 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, resposta positiva. Menos 1 elevado ao quadrado, base negativa, expoente par, resposta positiva. Menos 2 elevado à quinta, base negativa, expoente ímpar, resposta negativa. Ok? Isso ajuda muito, resolve muito a vida da gente. Então, vou fazer aqui menos 8, eliminando parênteses, né? A gente já fez essa aula aqui, que dá 9. Aqui, ó, vai dar menos 1. E aqui vai dar o quê? Mais 3, certo? Vou organizar aqui, ó. Vou botar os negativos próximo dos negativos e os positivos próximo dos positivos, certo? Menos 1, menos 8.
Menos 8 menos 1 dá menos 9. 9 mais 3 dá 12. Menos 9 mais 12, isso aqui dá 3, né? Ah, o professor errando a conta aqui fácil. Isso aqui dá 3 positivo, certo? Show de bola. Deixa eu só anotar isso aqui que eu fiz para vocês, certo? Vou botar aqui, ó. Base negativa. Isso é muito, ajuda muito. Base negativa, resposta, ou base negativa, aí você vai ver o expoente. Expoente. Anotem isso aí, viu? É ímpar. Expoente ímpar. A resposta, ela é o quê? Base negativa, expoente ímpar. A resposta, ela é negativa. Beleza? Anotem isso aí. E pelo lado contrário, se eu tiver a base negativa e o meu expoente for par, a minha resposta, vou botar de azul, a minha resposta, ela é positiva. Beleza? Isso ajuda muita gente. Esses macetezinhos ajudam bastante. Tranquilo? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Veja só essa questão aqui, como ela é legalzinha. Sabendo que x é toda essa expressão aqui, certo? E y é tudo isso aqui. Calcule o valor de x vezes y. Ó, quando eu digo tudo isso aqui, são potências, certo? Ó, o quadrado a quarta potência de menos 2 dividido pelo quadrado de 4 menos o quadrado de 4 dividido pela terceira potência de menos 2 e assim por diante. Então, quando eu resolver isso aqui, eu vou encontrar um valor de x. Quando eu resolver tudo isso aqui, eu vou encontrar o valor de y. Então, vamos com calma aqui, ó. Vou encontrar o valor de x. Aqui, ó. Vou repetir aqui, certo? Ó. Menos 4, menos a quarta potência de menos 2, dividido por 4 elevado a 2, menos 4 ao quadrado, menos aqui o cubo de 2. Vou resolver isso aqui, certo? Aí vou encontrar o valor de x. Essa questão aqui eu poderia resolver de várias formas, mas eu achei mais interessante resolvendo a potência aqui, ó. A quarta potência de menos 2, quando vocês fizerem aí, vai ser menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Isso aqui dá 16 positivo. Dividido por 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 dá 16. Menos, ó, 4 ao quadrado dá 16. Dividido por o cubo de menos 2, quando vocês fizerem aí, dá menos 8, certo? Então, eu vou ter que x é o seguinte, ó. 16 dividido por 16 dá 1. Fazendo o jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, mais, certo? 16 dividido por 8 dá 2. Então, eu vou ter que x é igual a 3. Então, fiz com bastante calma aqui. Só resolvi as potências. Como a gente já fez muito, fiz com calma, mas resolvi direto, beleza? Então, eu encontrei o valor de x. Agora, eu vou encontrar o valor de y. Y é todo esse probleminha aqui, ó. Certo? Vou repetir aqui para a gente resolver. Como a gente já está fera, estou indo um pouquinho mais rápido. Certo? Mas se você tem alguma dúvida, você pausa a live, pausa o vídeo aí e faz com calma. Veja com calma aí, certo? Então, vamos embora. Vou resolver o expoente 1. Essa questão aqui é só para você treinar se dá positivo ou negativo. Base negativa, expoente ímpar. Resposta negativa. 1 elevado a 3 dá 1. Aqui menos, ó. Base negativa, expoente ímpar. Resposta dá o quê? Negativa. Aqui eu poderia fazer até a multiplicação de potência de mesma base, mas aqui fica até mais fácil dessa forma. Vezes aqui, ó. Base negativa, expoente par. Resposta positiva. 1 elevado a 4 dá 1. Mais, ó, base negativa, expoente ímpar. Resposta negativa, certo? Aí vamos ver quanto é que dá essa conta aqui, ó. Tudo aqui só com 1, né? Vamos lá, ó. Vou repetir o menos 1. Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Primeiro eu vou fazer jogo de sinal, ó. Menos com menos dá mais com mais dá mais. 1 vezes 1 dá 1. Fecha o colchete aqui, ó. Mais. Aí mesma coisa do jogo de sinal aqui, ó. Menos mais com menos dá menos. Aí você vai fazer, ó. Menos 1 mais 1. Eu devo 1, pago 1, fico com 0. Não precisa escrever. Só vai sobrar quem?
só vai sobrar o menos 1. Então, eu chego que o valor de y é igual a menos 1, ok? Só que eu não quero nem x nem y, eu quero quem? X vezes y. Então, eu vou fazer aqui, ó, x vezes y. Quanto é que vale x? 3. Quanto é que vale y? Menos 1. 3 vezes menos 1, fazendo o jogo de sinal, né? Mais com menos dá menos. 3 vezes 1, 3. Então, o produto que eu estou procurando é igual a menos 3. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Aqui é só para a gente treinar, ó, a inversão, certo? Quando o expoente é negativo aqui, ó. Calcule o valor de cada item. Ó, menos 1 sobre 2 elevado a menos 1. Expoente negativo. O que é que a gente faz? Inverte a base, ó. O inverso de menos 1 sobre 2 é quem? Menos 2 sobre 1. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Se é menos 1, aqui vai ficar 1. Só que quando é 1 no denominador, turma, não precisa aparecer, certo? Ó, dica aqui para vocês. Por exemplo, o inverso de 4 é 1 sobre 4. Quer dizer que o inverso de 1 sobre 4 é 4. Não precisa colocar 1 no denominador, certo? Quando for só um número, não precisa colocar. Então aqui, ó, o inverso de menos 1 sobre 2, a gente acabou de ver que dá o quê? Dá menos 2. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Se é menos 1, vai ficar 1. Menos 2 elevado a 1, a gente está cansado de saber que isso aqui dá menos 2. Aqui, ó, menos 1 sobre 5 elevado a menos 2. Expoente negativo, inverte a base. Qual é o inverso de 1 sobre 5? O inverso de 1 sobre 5 é 5. Então, o inverso de menos 1 sobre 5 vai ser menos 5. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Se é menos 2, aqui eu vou escrever 2. Como a gente já fez essa conta aqui, ó, o quadrado de menos 5, eu vou fazer para vocês aqui, ó. Dá menos 25, ó. Base negativa, expoente par. Dá positivo. 5 ao quadrado, 25. Tranquilo? Acredito que sim, né? Aqui, ó. Menos 5 sobre 2 elevado a menos 3. Expoente negativo. Inverte a base, ó. Qual é o inverso de 5 sobre 2? 2 sobre 5. Como tem um menos, você repete o menos. Aí vai ficar 2 sobre 5. Beleza? Elevado a menos 3. Só que como é negativo aqui, você não inverteu a base, o que é que você faz com o sinal do expoente? Você troca. Então fica 3 positivo. Aí você resolve aqui, ó. O sinal aqui, ó, a base é negativa, certo? E o expoente é positivo. E o expoente é ímpar, perdão. Base negativa, expoente ímpar. Então a resposta é negativo. Aí você vai fazer, ó. O 2 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. Então vai ser 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. O 5 vai se repetir quantas vezes? 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5. Quando vocês fizerem isso aí, dá 125. Então a resposta disso aqui é menos 8 sobre 125. Mesma ideia aqui, ó. O inverso de menos 1 sobre 8. A gente sabe que isso aqui vai dar menos 8 elevado. Se é menos 2, aqui eu escrevo 2. Então, quadrado de menos 8. Ó. Base negativa, expoente par. Resposta positiva. 8 ao quadrado, 64. Tranquilo? Essa questão é só para vocês aplicarem essa propriedade quando o expoente é negativo. Eu trouxe a questão aqui, a última questão desse vídeo, certo? É uma expressão que parece assustadora, mas vocês vão ver que ela é super simples de resolver. Então, antes de eu resolver essa questão aqui, peço para vocês se inscreverem no meu canal, deixar o like. Tá sendo massa construir esse curso de matemática básica aqui, mas eu preciso que vocês curtam o vídeo, compartilhem ele. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. E na próxima aula vai ser a resolução de questões de concurso envolvendo potência e as propriedades. Beleza? Cai muito em concurso. Então vamos lá. Questão número 7. O número real R é tal que R é igual a essa criancinha aqui, ó. Menos 2 ao quadrado mais 1 sobre 3 elevado a menos 2. Tudo isso dividido por menos 2 elevado a 4. Mais o quadrado de menos 3 mais 4 elevado a 0. Qual o valor de R? Então vamos lá. Vocês vão ver como é fácil. Parece assustador, mas como vocês estão assistindo a minha aula, vocês vão resolver bem rapidinho. Vou repetir a expressão aqui, ó. Menos 2 mais aqui, ó. 1/3 elevado a menos 2. Menos 2 elevado a 4. Mais o quadrado de menos 3. Ou 3 feio. Mais 4 elevado a 0.
Eu vou fazer aqui na frente, viu? Ó. Vou resolver cada termo, certo? Ó. Menos 2 ao quadrado. Você já sabe que a base é só o 2, então o menos não faz parte. Então, se ele não faz parte, eu vou repetir no final. Então, já é menos. 2 ao quadrado dá 4. Mais potência de expoente negativo. A gente fez uma pancada agora. O que é que a gente faz? Inverte a base e troca o sinal do expoente. Que é o inverso de 1 sobre 3. A gente viu que é 3. Então, vai ficar 3 e inverte o sinal do expoente. 3 elevado ao quadrado. Se quiser fazer, já vai direto. 3 elevado ao quadrado dá quanto? Beleza? Aqui, eu vou para o denominador agora. Menos 2 elevado ao quadrado. O menos não faz parte da base, então você já repete ele ali. 2 elevado ao quadrado a gente está cansado de fazer na aula de hoje, dá 16. Mais o quadrado de menos 3. Ó. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Então já deixa o sinal de mais aqui. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 elevado a 0. Primeiro tópico da aula. Todo número elevado a 0 é 1. Então, simplifiquei tudo. Só falta essa potência aqui, ó. Vou repetir aqui, ó. Menos 4 mais 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, já vou colocar a resposta, né? 3 vezes 3, 9. Beleza? Isso aqui dá 9. Aí já vou fazer direto aqui, viu, turma? Só que eu vou usar o termo, vou fazer aqui a associativa. Eu vou fazer logo aqui, ó. 9 mais 1, 10. Aí, menos 16 mais 10, devo 16, pago 10, fico devendo 6. Então, no denominador ali, a resposta é menos 6. Então, fica menos 6. Só falta resolver a conta ali em cima. Ó. Menos 4 mais 9, devo 4, pago 9, fico com 5. Aí, veja só, turma. O valor de R é 5 sobre menos 6. Só que, quando vocês estiverem fazendo essas questões de concurso, vocês nunca vão encontrar uma resposta assim. Vocês vão encontrar o seguinte, ó. Isso aqui é uma divisão, certo? O número de cima ele é positivo e o de baixo é negativo. E a gente sabe que quando tem uma divisão, a gente faz o jogo de sinal. Se o de cima é positivo e o de baixo é negativo, eu vou fazer mais com menos, já encontrando o valor de R aqui, né? Mais com menos dá menos. Aí você repete. Como não dá para dividir 5 para 6, você fica 5 sextos. Beleza? Então, esse aqui é o valor de R. Perceba que essa questão foi a questão mais fácil desse vídeo. Beleza? Então, turma, é isso. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe vocês. Antes de vocês saírem daqui, se inscreve no canal. Aqui tem um link de um grupo do WhatsApp. Se vocês quiserem esse material também, eu vou deixar disponibilizado aqui. No mais é isso. Satisfação. Estou muito feliz com a participação de vocês aqui. Um abraço, curte o vídeo, comenta ele, compartilha. Se você tem alguém que está estudando para concurso, alguém que está no ensino fundamental, no ensino médio, aí esse conteúdo cai direto, beleza? Valeu, turma. Me indiquem aí, curte o vídeo que eu estou precisando do YouTube saber que eu existo. Um abração, meus queridos, satisfação, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu, turma.